Oi pessoas, tudo bom? Se você veio aqui neste canal ver este unboxing da mesa Ruyon, eu tenho um contextinho pra vocês. Eu sou artista tradicional, eu faço aquarela, algumas vezes guache e mais raramente acrílica. Então essa é literalmente a minha primeira mesa, que eu posso chamar de minha mesa digitalizadora para eu trabalhar com design de estampas, mais especificamente porque é a minha área de formação, e quem sabe mais pra frente ilustração digital, que não é uma área que eu tenho tanto conhecimento, tá? Então vamos relembrar que a mesa que eu estou mostrando aqui, ela funcionou pra mim dentro do que eu precisava. Então se você também tá comprando uma mesa pela primeira vez e você tá pesquisando, tenta lembrar de exatamente qual a sua função, qual a finalidade do que você realmente precisa e ver se esse tipo de mesa encaixa dentro de todos os seus pré-requisitos, tá bom? Eu já usei na época da faculdade a mesa da Wacom, aquela One, que é a primeira de entrada. E depois mais pra frente eu já usei o Wacom Intuos Draw, que meu irmão usava. Meu irmão trabalha com 3D, então ele usava constantemente. Então quando ele não estava usando, eu pegava para justamente trabalhar com design, logotipo, identidade visual e estampa. Então a função um pouco da mesa é um pouquinho mais diferente pra galera que é da ilustração digital, tá? Então eu tô falando isso porque geralmente faz uma certa diferença, tá? E eu vou tirar literalmente aqui com vocês a embalagem do que veio. Eu comprei no Mercado Livre, pesquisei, fiquei dias pesquisando para encontrar o melhor preço e a questão do frete grátis, porque eu tinha uma certa urgência. Eu podia ter comprado no AliExpress, na gringa, podia, mas como apareceu um freela super urgente em cima da hora e eu não tinha mesa e eu estava me adaptando com o mouse, pois é, sou guerreira e não desisto nunca, então eu falei, realmente vou precisar comprar uma mesinha. Eu podia ter pedido emprestado pro irmão? Podia. Mas eu não pedi porque meu irmão não mora mais comigo, então ele levou a mesinha com ele. E por isso que eu fiquei triste e solitária sem mesinha. Então aqui é um contextinho geral pra vocês, enquanto eu vou abrindo isso aqui com cuidado, né? Olha só. Aqui, eu comprei no Mercado Livre, eu acho que foi no fim de semana, dia 15, num sábado de outubro. Esse daqui, tanto pelo frete grátis quanto pela questão do preço que eu mencionei pra vocês, foi o que melhor funcionou pra mim. Eu paguei 250, depois eu confirmo bonitinho o preço pra vocês aí na edição. Eu comprei acho que no sábado, no domingo, na sexta, uma coisa assim. Acho que foi no domingo, na verdade. E aí, o prazo que eles me deram foi do dia 19 até dia 24. Dia 19 é quarta-feira e dia 24 seria uma segunda-feira. E hoje é dia 21, então o pagamento cai dia 19 e eu recebi aqui em casa, que eu sou de São Paulo, dia 21. E a loja que eu comprei do Mercado Livre também é aqui de São Paulo. E aí, de início, você pode estar se perguntando por que você comprou uma Ruyon e não manteve na Wacom, porque se você falou que usava o Wacom desde a época da faculdade, que era lá para 2013, 14, 15, que era na época do meu TCC, eu fiz design de moda, e para design de moda o meu TCC era de estamparia, então eu usava a mesa para fazer trabalhos de estamparia que me ajudava mais no processo. O mouse, né, ficava muito travado e a mesa geralmente fica bem mais fluido, etc, tanto para desenhar quanto para montar a estampa para repetição. E na frente, depois eu usei, né, a Wacom do meu irmão, que era o Intuos Draw, que é literalmente do tamanho dessa daqui, só que eu usava para fazer identidade visual e logotipo, né, mais para a parte de design gráfico. E por que eu não comprei a Wacom? Eu desde sempre tinha muita dificuldade de conseguir me adaptar com a mesa em si. Tem algumas coisas que realmente você consegue fazer no mouse e tem outras que é um pouquinho limitado, que não adianta, tem que fazer acho que na mesa porque solta mais a mão, né?
É algo normal e questão da usabilidade da ferramenta em si. Então, tudo da minha vida no geral, seja material tradicional de pintura, lápis, grafite, computador em si, programas, eu sempre tive muita dificuldade de me adaptar. Geralmente o que entre muitas aspas, tá? Uma pessoa normal que consegue se desenvolver muito mais rápido e mais, talvez, intuitivo e mais objetivo, eu, desde criança, em tudo que eu faço, eu preciso talvez de umas 2 vezes mais tempo e mais forma para eu conseguir me adaptar a fazer algo, tá? Então isso também depende de pessoa para pessoa, de aprendizado para aprendizado, raciocínios e raciocínios. A caixinha é dessa que você tem que tirar o adesivo, óbvio, né, Ana Luísa? Eu nem lembrei disso. Porque vem lacradinha. E aí sim você consegue abrir a tampa, né? Porque eu sou lerda. É igual as caixinhas dos iPhone, dos celulares, que você faz assim e ploc, cai aqui. Antes de mostrar o que tem dentro, eu vou mostrar as especificações, tá? Opa, eu fechei de novo, né? A minha ansiedade tá no talo. Imagina de vocês que estão assistindo. A caixa tem um fosquinho gostosinho, né? Como boa parte das embalagens. Com certo design tem. Veio lacrado aqui em cima e aqui. Cadê meu lápis de professora? Faz tempo que eu não gravo resenha. Então tá, vamos lá. Dimensão 200 por 166 milímetros por 8 milímetros. A área ativa 160 por 102 milímetros, que isso daqui dá 6,3 polegadas por 4 polegadas. Sensibilidade de pressão 8.192 níveis. Isso daqui foi uma das coisas que me fez comprar também. Resolução de caneta 5080 LPI. Accuracy, que eu não lembro o que é, tem mais ou menos 3 milímetros. Reading height 10 milímetros. Pressão de chaves 4. Pressões customizadas. Interface tipo micro USB. Peso até uns 260 gramas. OS Support, né? A questão acho que de interface Windows 7 ou os mais recentes. E o Mac 10.2, melhor, 10.12 ou os mais atuais, ou depois disso, né? Pronto, finalmente eu vou abrir a caixinha. Até que eu tô tranquila pra abrir isso aqui. Tcharam. De longe. Vem essas informaçõezinhas dentro de um círculozinho para imitar, né, o famoso CD, que é daquela questão de drive. A gente não usa mais CD, mas interessante essa forma de pensar. Aos curiosos e míopes, agora já dá pra gente enxergar. Tem todas essas informaçõezinhas aqui, da onde que você vai fazer o download do driver, e tá em todas as outras línguas possíveis da Huion. E atrás tem, acho que espaço para você escrever o nome do produto e tudo mais, como se fosse uma forma de você, sei lá, né, guardar, igual a agenda que vem, coloca nome, idade, telefone, etc, aquelas coisinhas lá. Bebe água, gente. Veio aqui, e a mesinha, a minha mão é pequena, tá? Então tem uma mão levemente meia. Ela veio neste plastiquinho fosquinho. Dessa vez não veio colado, porque eu já vi muitas resenhas que esse plastiquinho vem colado. Ele não tá, mas pelo menos a caixa estava lacrada. Tcharam! Ela é fosquinha. Bem que eu vi, algumas amigas falaram que ela tem uma camadinha meio porosa. E essa texturinha meio porosa meio que vai desgastando a pontinha da caneta.
Uma amiga minha, a Isabel, a Bel Mitchell, provavelmente vai estar assistindo esse vídeo, porque ela adora ver resenhas que eu sei. Ela mencionou que ela comprou uma folha de acetato fina, não precisa acho que ser uma gravatura super grossa, mas também não muito fina. E ela colou em cima com fita crepe atrás pra usar como se fosse película, caso você não tenha dinheiro, não tá afim ainda de gastar e tudo mais. É uma boa pedida. Eu gostei bastante dessa ideia. Inclusive eu vou deixar aí o Instagram, as redes sociais e o canal da Bel, tanto do YouTube quanto da Roxinha, aí embaixo aqui no vídeo, porque a Bel tem uma mesa digitalizadora Canvas Pro da Huion. Então assim, se você também tá pesquisando talvez um display, uma mesinha que tenha display, porque entra dentro da sua finalidade, eu vou deixar o YouTube dela e o link desse vídeo aí pra você, caso você queira comparar, tá bom? Então essa aqui é a mesa. Tem os 4 botõezinhos aqui, olhando de pertinho. E os pontinhos que tem aqui na mesa. Eu gostei bastante da texturinha aqui da Huion. Em comparação, que eu lembro, eu não tenho mais as mesas da Wacom, né? Até porque eu peguei uma emprestada. Então, eu lembro muito da textura da mesa da Wacom. E agora em comparação com a Huion tem, assim, a qualidade de um plástico. Você sente que é um pouquinho diferente. Deve ser mais fino, né? Não sei se gramatura tem. Se plástico tem gramatura, talvez tenha, né? Eu sinto que ele é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fino. E a Wacom tem um plástico um pouco mais rebuscado, um pouco mais grosso, um pouco mais de qualidade, assim, tá? Mas, mais pra frente, eu coloco aí depois a resenha pra vocês verem eu usando a mesa, entendendo como que é o funcionamento dela, tá? Dentro da caixinha, a senhora caneta. Ai, que gostosa, ela é lisinha. E tem uma borrachinha aqui no meio, que é ótimo, né? Pra evitar de acabar caindo, escapar da mão. E também porque ajuda, acho que na precisão, né? Em relação a desenhar e tal. Nem todas as canetas têm essa borrachinha, até mesmo caneta esferográfica. Às vezes alguns pincéis têm essa borrachinha, é gostosa de segurar, né, abraçar, em questão de usar, usabilidade e tudo mais. Canetinha, aperto, ó, ela é bem sensívelzinha aqui, tem aquela textura de plástico bem lisinho, parece que é mais sensível, que parece que talvez vai quebrar, lembra bastante brinquedo, sabe? Mas é uma textura e ela é bem levinha. Parece uma textura bem gostosa, assim, de se trabalhar, né? Tipo, tem bastante conforto só de pegar, de sentir o peso dela e de abraçar. Eu acho que pra trabalhar também. A canetinha da Wacom, que eu lembro que eu usava, ela era muito mais reta. Ela não era tão anatômica quanto essa que não tinha borrachinha também. Do modelo da Intuos Draw e da Wacom One de entrada, de mesinha desse tamanho. E eu lembro que eu tinha dificuldade pra, tipo, abraçar ela e conseguir desenhar e apoiar, porque eu levei uma vida inteira pra me adaptar com ela, eu sempre tive dificuldade. E eu sei que também tem muitos designers que também sentem essa dificuldade, então não é algo extremamente fora de uma bolha e tudo mais, existe. Então a gente tem que lembrar que somos pessoas e cada pessoa tem uma diferença, né, de raciocínio, lógica, essas coisas, e questão de se habituar a certos comportamentos, usabilidades em produtos e tudo mais. Deixa eu ver se ela não abre aqui. O clique do botãozinho é bem gostosinho, é tranquilo. Se eu ficar com a mão assim, dá pra apertar tranquilo. Eu lembro que quando eu apertava na Wacom, pelo menos, eu sentia que eu tinha que apertar um pouquinho mais pra ele fazer o clique. Pelo menos aqui tá mais confortável. E a minha mão sendo pequena, pra vocês terem uma ideia, não sei, né, de tamanho de mão, eu uso anel número 10. Então minha mão é realmente bem pequenininha, tá? E eu geralmente dou essas especificações pra você que, sei lá, tá pensando, né, na mesa, na caneta, e tentar ver... Pra poder tentar comparar, né, dependendo do tamanho da sua mão e tudo mais, se você vai se adaptar ou não. Eu sei que esses detalhezinhos fazem diferença. Então tá, já enrolei muito na caneta, né?
Aqui vem o anelzinho pra você puxar a ponta da caneta. Tem, deixa eu ver, uma... Duas... Peraí que eu sou de mana, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, vem literalmente 8 pontinhas aqui, pelo menos nessa mesa da Ruion. Tá focando, biriros, biriras, biriris? Então, tipo, eles vêm aqui nesse saquinho. Vou ter que guardar isso numa gaveta pra eu não perder. Aí vem a USBzinho, acho que pra entrar no computador e no celular, que vem duas entradinhas aqui. Deixa eu tentar abrir. Tá escrito que é gift, presente. Ah, ganhei um mimo, gente. Deve ser adaptador da própria mesa com USB, HDMI, né, que eu sei que tem, que entra aqui no cabinho. Era da TI, que manja dessas coisas, se vocês souberem o nome disso que eu não sei, eu vou ficar devendo essa informação pra vocês. Deixa aí nos comentários, por favorzinho. Eu não tenho, infelizmente, meu irmão mais pra me guiar e falar isso é tal coisa, isso é tal coisa. Esse aqui e esse outro. Tem essa entradinha aqui. E na bundinha deles tem essa outra entrada aqui. Então eu não sei se geralmente isso vem realmente nas caixas. E se literalmente foi brinde, né? No adesivinho ali que veio. Mas né, vivendo e aprendendo. Veio o senhor Manuel. O manualzinho. Tem a textura fosquinha. Textura de um coucher brilhante, com todas as informações em várias línguas, inglês, japonês, chinês, não sei, uma língua asiática aí que eu não consigo identificar, italiano, e uma outra língua que eu não faço ideia. E bom, se você também não lê manual que nem eu, a gente vai na raça, na intuição, clicando em tudo. É nóis, valeu. Tá, aí aqui vem o senhor cabo, que tem, né, a entradinha pra mesa e o USB pra lateral do notebook e do computador. Caso vocês queiram saber, não sei se isso influencia, se vocês se interessam, eu vou deixar as informações do meu notebook aí embaixo, porque muito provavelmente se tem alguma galera que tá pesquisando mesa pra começar a usar mesa pra trabalhar, estudar ilustração, etc, às vezes também tá pesquisando aí o notebook, no meu caso, né, que eu tenho notebook, pra poder comprar e tudo mais. Eu consigo usar os programas da Adobe, que eu uso bastante, o Adobe Premiere, Photoshop, Illustrator e o InDesign, então roda bem. E eu ainda faço live na roxinha, vou deixar o link aí embaixo pra vocês, quem quiser me seguir, perguntar, sei lá, de resenha, materiais de aquarela, material agora de mesa digitalizadora, o que eu senti, o que eu não senti, o que eu ando sentindo, e se vocês que também quiserem mais pra frente que eu faça talvez uma resenha daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, como eu fiz com a minha cadeira gamer, eu posso fazer, tá bom? Qualquer coisa deixa aí nos comentários, vai me perguntando que eu respondo assim que der. Enfim, ó, o fio é bem longo. Eu tô literalmente mostrando aqui, eu vou enrolar meu braço, vamos ver. Pra ver, a gente ver o tamanho. Dá pra enrolar, ó, umas 2 vezes e ainda um pouquinho. Mas pra gente ver a quantidade de fio que vem, tá bom? Então, isso aqui é o que vem na caixinha, tá? Esse aqui, então, vai ser o unboxing. Por enquanto, eu queria já postar pra vocês o vídeo da resenha, testando, experimentando, falando do software. Mas eu vou pegar ainda uns diazinhos aqui pra eu poder experimentar, até pra o quê? Pra eu não fazer uma resenha com, sei lá, com alguma informação errada e atrapalhar vocês nas pesquisas de vocês. E até porque eu preciso trabalhar pra ontem. E aí eu aproveito nesse processo de trabalhar e eu vou sentindo a mesinha, vou sentindo todas as especificações que eu não conhecia com a Ruion, que eu só tinha com a Wacom, né? E aí eu falo bonitinho pra vocês tudo que eu senti, tá bom?
Gente, só um adendozinho que eu lembrei agora. É muito importante isso daqui, ó, presta atenção. Quando eu fui comprar essa mesa, eu acho que é um detalhe importante que muita gente não deve lembrar, porque é muita coisa pra gente pesquisar e realmente a gente fica cansado. Eu peguei o nome da loja e joguei no Reclame Aqui pra ver se, né, se tinha reclamações pra poder comprar. E depois eu aproveitei e joguei no Jus Brasil. Nunca se sabe, não é mesmo? E aí não tinha nenhuma reclamação deles, fiquei muito feliz, muito tranquila. E finalmente quando a mesa chegou eu fiquei muito mais tranquila ainda e eu finalmente pude derreter na cadeira sem nenhuma preocupação que eu não sofri um golpe nem nada. E eu tô falando isso porque há alguns aninhos atrás, se eu não me engano, meu irmão comprou um produto no Mercado Livre e veio um negócio pesado que não era um negócio que ele comprou. E aí a gente sempre fica meio traumatizada com coisas de Mercado Livre. Mesmo às vezes eu fico meio neurótica, porque, né, você tá lá investindo num produto que vai ajudar seu trabalho com seu dinheirinho suado. E aí, às vezes, acontece de dar algum BO. Então, nessa loja que eu comprei, eu vou deixar aqui debaixo do vídeo. Deu tudo certo, chegou inteirinho, legal. Eu vou testar. E aí depois eu faço resenha detalhadinha daquele jeito que a galera que me segue com as resenhas da aquarela já estão acostumados, tá? E por que que eu estou literalmente falando isso? Antes de eu ir pra essa Ruyon, eu ia comprar uma XP Pen Star G640 Black, que ela praticamente é muito parecida com essa da Ruyon, só que alguns preços que eu vi estavam um pouquinho mais barato e vinha muito mais rápido, porque no momento eu precisava com uma certa urgência, né, porque eu estou fazendo freela, blá blá blá, enfim, né. E aí eu fui, apareceu uma intuição na minha cabeça, eu falei, bora dar uma olhada no Reclame Aqui e no Jus Brasil. Eis que eu trombei que no Reclame Aqui tinha muita reclamação, mas muita, eu fiquei chocada. Tinha, sei lá, umas 30 reclamações de gente que falava que não recebeu, que veio errado, que demorou uma vida pra chegar e não chegou. Tudo que vocês podem imaginar. E aí eu falei, nossa, ainda bem que eu vi isso e não comprei a XP Pen na outra loja do Mercado Livre. E aí eu aproveitei e fui no Jus Brasil, dessa mesma loja, e tinha um monte de processo contra essa marca e outras marketplaces, estilo Submarino, Magazine Luiza, Americanas, porque foi literalmente o mesmo problema de entrega, de envio errado, de demora, etc. E eu consegui fugir desta enrascada. Então eu vou deixar aí embaixo também do meu vídeo com um caps lock imenso falando não compre nessa loja, que não foi a loja que eu comprei a Ruyon, tá? Só reforçando. Pra vocês também, espero que não caiam nessa e que evitem futura dor de cabeça, porque já é cansativo, né, pesquisar a mesa, saber qual é a melhor escolha e tudo mais. Então, pesquisem, confiram se realmente vale a pena, se a loja não tem mais esses problemas. Em todo caso, é isso, tá bom? Vou deixar todas as informações aqui embaixo. Olhem bonitinho, pra depois não ficar fazendo a mesma pergunta que eu respondo no vídeo, tá bom? Isso facilita também meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Deixa as dúvidas aí pra mim no comentário, por favor, que aí eu já integro quando eu for fazer a resenha aqui da mesinha da Ruyon, tá? Que aí é uma boa, porque eu presto atenção em coisas que talvez eu provavelmente não prestaria atenção nesse processo de testar e de usar, que aí eu acrescento na resenha, tá bom? E é isso, me segue nas redes sociais, na roxinha, se você quiser perguntar alguma coisa diretamente da mesinha enquanto eu uso, enquanto eu trabalho lá, eu aproveito e respondo também, isso já facilita. Minhas redes sociais estão sempre aí embaixo, links de informações complementares estão sempre aqui embaixo, tá bom? E é isso, se inscreve, me segue, enfim, tchauzinho pra vocês.